Olá pessoal, aqui é a psicóloga Lourdes Possato. Eu gostaria de trazer hoje para vocês um tema abordando inclusive as crenças que nós trazemos desde a infância, as crenças negativas, a autoestima baixa, mas eu gostaria que as pessoas compreendessem que nem sempre as queixas são realmente o grande problema. As pessoas vêm para o consultório, para uma busca, né, de terapia com uma queixa. E quando a gente começa a escarafunchar, aí eu tenho uma boa experiência nisso, é o que eu sempre falo com quase 43 anos de experiência como terapeuta, a gente desenvolve uma rapidez na percepção do quadro. Então, muito rapidamente, eu não preciso de mais do que meia hora para entender o quadro da pessoa. E muitas das vezes as queixas, que para elas são importantíssimas, escondem uma problemática muito mais profunda. Eu gostaria de contar um caso que me chegou às mãos na semana passada. É uma pessoa que já leu o meu livro Reencarnação e Karma, e nesse livro tem um capítulo falando sobre apometria. A apometria é uma técnica que envolve uma limpeza, é como se fosse um passe, bem mais profundo, onde a gente dá uma limpada inclusive nas memórias de vidas passadas, possíveis personalidades de vidas passadas que estivessem ou possam estar atrapalhando a ponta física, que é o que nós somos hoje, a nossa encarnação atual. Essa pessoa leu, se identificou bastante e achou realmente que precisava fazer uma consulta comigo para que eu pudesse encaminhá-la para um atendimento de apometria para resolver o quê? Os relacionamentos. Essa pessoa sempre teve, ela está com 43 anos, e ela sempre teve relacionamentos horríveis, muito ruins. Inclusive, ela está num relacionamento há 11 anos. Aí você pergunta, que tipo de relacionamento? Eles ficam. Olha, que coisa interessante, né? Quer dizer, essa história do ficar hoje dá a liberdade dos dois lados saírem com quem eles quiserem. E ela topou ficar com essa pessoa por 11 anos. E por mais que ela cobre, e tem cobrado nesse tempo todo, um namoro, ele se esquiva na boa, diz que não está pronto. A pergunta é, por que que alguém fica tanto tempo num relacionamento? Quando o outro já deixou claro que ele não quer namorar, ele não quer nada, certo? Ele quer liberdade, eles se encontram quando ele quer. E por mais que ela brigue, que ela cobre, não vai acontecer nada, porque ele está fechado, ele não quer, ele não sabe realmente o que ele quer na vida dele. Aí a pergunta dela é, por que que eu fico tanto tempo num relacionamento ruim? Por que que os meus outros relacionamentos também não deram certo? O que que tem de errado comigo? Que grandes bobagens que eu devo trazer de vidas passadas a nível kármico para que nessa vida eu não encontre uma pessoa legal? Aí a gente começa a analisar a história da pessoa. Nós vamos nos remeter a um fato de que ela é uma pessoa separada, ela vem, né, de uma família de pais separados. Quando ela tinha 5, 6 anos, os pais se separaram. E ela, como filha mais velha, foi recebendo toda uma cobrança assim muito grande de que agora ela tinha que cuidar dessa família. Mãe e uma irmã mais nova. Com 12 anos, essa pessoa começou a trabalhar e sempre direcionou toda a vida dela para um trabalho, para ganhar dinheiro, para sustentar essa mãe e essa irmã. Ela não percebeu o quanto ao longo do tempo ela fez tanto e ela assumiu tanta responsabilidade por essas pessoas que ela acabou acomodando a irmã. A irmã se deu a chance de fazer o que ela quisesse, estudar o que ela quisesse, e ainda hoje, com uma boa idade, ela não se definiu. E quem sustenta essa mãe e essa irmã é essa pessoa que veio para consulta. Então, veja bem, ela tem um contexto de cobrança que ela aprendeu a ter sobre ela mesma, uma pressão muito grande, um excesso de responsabilidade muito grande,
Ela entendeu que ela tinha uma necessidade de agradar, de nunca falar não, de sempre se submeter, ou seja, de ser uma passiva ativa na realidade, né? Uma pessoa que é totalmente passiva ao outro, ao comando dos outros, mas que é ativa no ter que proteger, no ter que bancar, e aí assumindo uma série de obrigações. Pausa. No livro Relacionamentos Positivos, Vença a Dependência Emocional, eu explico muito claramente como é interessante a gente entender que a dose de sacrifícios que a gente faz num relacionamento, a gente cria uma expectativa como uma defesa emocional, a gente cria frustração em cima das expectativas frustradas, porque é óbvio que o outro não vai fazer o que você quer, o que você espera. E depois dessa frustração, uma série de cobranças, de brigas, onde a pessoa fica muito autossufocada. Autossufocada porque ela se cobra, ela continua esperando e não vem. O quanto ela cobrou desse, entre aspas, ficante. O quanto ela cobra uma atenção da família que não vem. O quanto ela cobra que a família abrisse espaço para ela quando ela mesma não se dá esse direito. Olha que interessante, né? Essa necessidade de agradar vem lá da falta do pai. Ela entendeu, ela absorveu uma crença negativada dentro dela, que o pai largou todo mundo porque eles não eram bons. E ela não era boa. O pai já traía a mãe, tinha uma outra família constituída. Então, quer dizer, o pai que abandona uma filha, essa família não é boa, eles trazem uma autoestima, um contexto de autoestima baixa muito grande, né? E ela também inconscientemente busca um namorado, um homem que seja o pai. Por isso que ela tem tanta necessidade de agradar, de ser aceita, de ser amada. Esse é mais um contexto por conta do abandono lá atrás. É interessante a gente entender que essas crenças e conclusões são causadas por um decreto de sobrevivência da criança, de acordo com a personalidade, a natureza que ela já traz. A personalidade vai sendo formatada, é como se fosse uma terra fértil, né? Se ela fosse talvez um espírito mais rebelde, mais impositivo, talvez ela não assumisse tanta responsabilidade. E aí nós vamos percebendo que todos os relacionamentos dela, que foram extremamente ruins, vem muito por conta dessa cobrança que ela se faz. Cobrança de ser perfeita, cobrança de agradar demais, cobrança de ser super responsável. Isso tudo causa um grande desrespeito. Desculpa. O que ela entendeu com isso, quando ela leu o livro, interessante que o livro fala de autoconhecimento e desafios evolutivos, mas ela ficou lá retida na apometria, porque ela quer um milagre. E aí eu vou extrapolar um pouco esse caso para N outros casos, N outras pessoas, que se cobram tanto, que têm um contexto emocional complicadinho, e no fundo elas querem que alguém resolva isso rapidinho. Essa pessoa acabou ficando 5 anos num processo de terapia com uma psicóloga que eu não sei se é psicóloga mesmo, porque em 5 anos essa psicóloga não ajudou em nada. Pelo contrário, ela direcionava: olha, mas você tem que ser forte, mas você é bonita, mas você tem que fazer. Escuta, isso não é um trabalho de psicólogo, ok? Isso é uma coisa mais de coach, eu diria. Aquela coisa do incentivo, das mensagens positivas, você tem que acreditar em você, porque você é forte e tal, mas não trabalha o âmago da crença negativa. Não adianta eu falar para alguém: olha, você tem que ser forte, você tem que vencer seus medos, se eu não trabalho o medo. Se eu não trabalho a origem do problema, a origem da falta de confiança e autossegurança, se eu não trabalho a origem dessa autoestima baixa, não adianta eu falar. Se fosse assim tão simples, um padre no sermão resolveria: gente, vamos ter fé,
porque a fé move montanhas e tal, tal, tal. Não é assim que funciona. Nós precisamos trabalhar, inclusive, por que algumas pessoas não têm fé. Fé, eu estou falando confiança mesmo, sabe? Confiança seja num poder maior que a gente chama de Deus ou na própria pessoa. Então, aprender a se bancar, aprender a se autorrespeitar, aprender a seguir as próprias verdades é um trabalho de autoconhecimento que é feito como? Através de um bom processo de psicoterapia. Então, essa terapia que ela esteve não ajudou em nada e ela ficou lá 5 anos e ela não se conheceu. Aí ela fez constelação familiar, que é outra coisa, né? Que Deus me livre não funciona. Pode até ser que uma outra pessoa receba uma ajuda, mas eu acho que é mais a nível de aconchego, de acolhimento, porque não resolve lá realmente os traumas e as profundidades emocionais que ficam ali inconscientizadas, essas crenças que ficam inconscientizadas e que a gente precisa compreender. Então veja, essa pessoa queria um milagre. Ela achava que se ela passasse por um processo de apometria, estaria tudo resolvido e nós iríamos limpar o inconsciente dela. Ela já tinha feito uma constelação que não funcionou. Ela fez uma série de outras terapias alternativas que não funcionaram. E por quê? Porque ela precisa compreender o que ela traz, como ela se vê, as crenças que ela incorporou, as conclusões errôneas que ela chegou, para que ela hoje crie uma independência emocional, para que ela hoje se trabalhe essa autoconfiança, essa capacidade de se sustentar na própria verdade, no bem da natureza dela, que ela faça um trabalho para conhecer essa natureza que até agora, com 43 anos, ela não conhece. É interessante, eu sempre falo, que a gente conhece a nossa natureza, entre aspas, no nível material. Na maioria das vezes, as pessoas sabem o que elas gostam de comer, a cor que elas gostam de usar, o estilo que elas vão, de roupa que elas vão comprar. Só que não necessariamente. Eu poderia ficar aqui horas fazendo vídeos para vocês, contando casos de pessoas que, se eu pergunto, o que você acha disso? Ela não sabe. Como você se sente com isso? Ela não sabe responder. Às vezes eu pergunto, por exemplo, assim, em termos de um estilo de roupa, a pessoa vai pensar no marido, no namorado. Uma vez uma cliente me colocou que gostaria muito de usar um determinado estilo, mas ela nunca poderia usar. Eu digo, e por quê? Ah, meu marido nunca aprovaria. Ai, que triste, né? Então aqui, gente, eu vou lembrar de novo do livro Relacionamentos Positivos, Vença a Dependência Emocional e Crie Relações Saudáveis, porque a gente precisa sair dessa dependência. Nós precisamos nos libertar e essa dependência vem por N razões, sabe? De repente uma crença familiar, cultural, enfim, valores tradicionais, a mulher tem que casar, a mulher tem que ter filho, a mulher tem que ser passiva, não, o marido tem que aprovar. Eu vejo isso todo dia. Ontem mesmo eu estava num laboratório que eu precisei fazer um exame de rotina e estava lá observando, aliás, é uma coisa que eu adoro, ficar observando as pessoas. E aí eu vi mulheres assim, 58, 60 anos mais ou menos, chegando com o marido. Aí, um determinado tipo de exame estava com certo atraso e ela estava lá impaciente, né? Ela disse, porque eu já deveria ter sido chamada, porque meu horário era 2h30. Aí ela falou, vai lá e pergunta. Cutucou, ele foi lá e ele foi perguntar. Olha, a fulana de tal estava marcada para 2h30. Ora, por que ela mesma não foi? Não. Por que ela levou o marido? Daqui a pouco chega uma outra, mais ou menos nessa faixa etária, 55, com a irmã e com o marido. As duas sentaram e o fulano é que foi lá fazer a ficha, preencher o questionário. Essas coisas mostram
a cultura tradicional que nós ainda trazemos. Eu acho tão interessante, importante, sabe? Muito importante mesmo, porque o nosso autocrescimento, a nossa maturidade está ligada à independência emocional, que nós possamos revisar. Quem falou que o outro tem que aprovar? Você precisa aprovar. Quem falou que você precisa pedir se o outro deixa você tingir o cabelo? Nossa, sabe? Que tal você mesma ter os seus critérios, né? De repente, uma vez, o meu marido colocou assim, eu perguntei, assim que a gente casou, você se incomoda de eu usar o short? Ele falou, o problema é seu, você que está aí dentro do seu corpo. Eu gostei muito dessa resposta, porque era meu critério, certo? Eu precisava respeitar o meu critério, os meus códigos morais. Então, quando você respeita o seu código moral, os seus critérios, a sua maneira sensata de ser e de sentir, você vai fazer tudo certo. Então, não tem certo e errado naquelas de tradição, mas existe o certo que faz bem, e isso te representa, e o errado que faz mal, e isso não é você. Então, olha como é importante ter esse contato, essa conexão com a natureza que tanto eu insisto nos meus livros, que é exatamente a forma onde você começa a se conhecer e saber de você, né? O que você sente, o que você é, para você ser o ser que você é por natureza e começar a desmontar aquela formatação que você recebeu, todos nós recebemos pela nossa educação tradicional, familiar, cultural, para que nós possamos ser mais autênticos, mais autorresponsáveis, mais autorrespeitosos. Então, o início de trabalho com essa cliente, voltando, será exatamente esse. Autoconexão para que ela aprenda a se respeitar, a colocar o respeito, a não ter que esperar a aprovação do outro, a não ser uma submissa, uma passiva ativa, como eu falei há pouco, e ela possa aprender a se bancar. E aqui eu gostaria de sugerir também a leitura do livro O Desafio de Ser Si Mesmo, onde eu abordo muito essas interferências que nós trazemos, tá? Dentro da tradição familiar, cultural, milenar, que é o nosso próprio inconsciente coletivo, as interferências até de vidas passadas, mas que estão contidas no nosso karma, e a gente precisa entender o nosso karma, mas sem essa de sofrimento, de dor, de ter que sofrer para chuchu, porque isso alguém falou um dia que precisava. Não precisa, tá? O karma, na hora que você entende o karma e você começa a ter atitudes corretas do bem para você e para o meio, porque é óbvio, o meio é uma extensão de você também, você convive dentro desse meio, então aquela máxima do Evangelho de Jesus continua válida. Não faça ao outro o que você não quer para você. Então, quando você aprende essa ética, essa responsabilidade, você vai ser um cara legal e você já resolveu os seus karmas. Porque o simples fato de estar aqui já é a resolução disso. A gente não precisa sofrer, insistir na ideia do pecado, insistir, sabe o chicotinho lá que fica se maculando uma vida inteira por conta do pecado original? Vamos parar, né? Então, reencarnação e karma, para você entender esses conceitos de uma maneira mais profunda, o livro chama Reencarnação e Karma, Desafios Evolutivos e Autoconhecimento. Relacionamentos positivos, vença a dependência emocional e crie relações saudáveis. E o desafio de ser si mesmo, de ser você mesmo. Aí tem vários vídeos no nosso canal do YouTube que explicam aí sobre os livros que eu já escrevi. Ao todo 10, tem mais um a caminho, a ser lançado na Bienal. E vamos trabalhar sempre para o crescimento, evolução, maturidade emocional, que é realmente o caminho da integração, da felicidade, da autenticidade, da leveza, da completude.
Você não precisa de ninguém te completando, já que você é um ser inteiro. Ok? Conviver com o outro é maravilhoso. Depender do outro é péssimo. Espero que essas reflexões tenham sido úteis. Dê o seu like aí nesse vídeo, compartilhe, porque eu acho que é um assunto interessante que pode ajudar muita gente. Se inscreva no nosso canal para você receber novas publicações. E eu fico à disposição para dúvidas, quaisquer coisas que você queira comentar, dúvidas sobre os livros, inclusive. Você pode acessar o blog Lourdes Possato Blog Blogspot. Lá tem toda a descrição dos nossos livros. Muita paz, gratidão, namastê e até o próximo vídeo.